Olá pessoal, eu sou Edson Bruschi e dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar sobre PWM, Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. Isso é uma coisa que tem muito a ver com impressoras 3D, mas tem a ver com todas as áreas de eletrônica. Eu, por exemplo, tenho uma certa experiência com isso porque eu estou há mais de 20 anos projetando equipamento de controle de iluminação e em iluminação você usa PWM o tempo todo para controlar a luminosidade de lâmpadas. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre PWM mais no que se refere a impressoras 3D, mas se você não curte impressora 3D ou não lida com isso, mas curte eletrônica, vai ter assunto interessante aqui, vai ser bem legal, tá? Por que que isso surgiu? Porque final de semana eu estava fazendo uma manutenção na minha impressora 3D, devido a um desentendimento de informação, eu acabei queimando a fonte da minha impressora. Aí, conversando com a pessoa que me forneceu a placa, eu estava explicando algumas coisas para ele, algumas coisas eu expliquei errado, algumas coisas eu acho que ele não entendeu, então eu pensei, acho que isso dá um bom assunto para fazer um vídeo. Então vamos nessa e vamos falar sobre PWM. Então vamos lá. A gente vai começar utilizando um programa chamado LT Spice. Ele é um simulador de circuitos, tá? Mas aqui a gente vai fazer umas simulações bastante simples, então não se preocupa, você não precisa ser técnico em eletrônica, formado em engenharia ou qualquer coisa assim para entender o que é que estou fazendo aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser, vamos incluir uma fonte de alimentação, tá? Uma fonte de tensão nesse caso. Então, eu vou apenas colocar aqui, e vamos chamar isso aqui de saída. Tá? Positivo. Pode ser, positivo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma fonte de alimentação, não defini ainda os parâmetros dela, ligado no terra do circuito, né, que seria o negativão para todo mundo, e a saída da fonte aqui está marcada positivo. Tá? E aí eu vou dar as características da fonte. Então eu vou dizer que essa aqui é uma fonte de 12 volts, por exemplo. Tá? E vou simular o circuito. Eu vou dizer durante quanto tempo eu quero simular o circuito. Eu vou dizer que eu quero simular durante 1 segundo. Dou OK e pronto. Ele simulou o circuito. Não tem muita coisa aqui interessante no momento para mostrar para vocês, né? Apenas que a fonte ficou ligada, né? Fornecendo 12 volts na saída dela durante 1 segundo, ok? Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Acho que melhor. Tá? Ok, beleza. Mas, aqui no simulador eu posso fazer algumas coisas bem mais interessantes. E o que interessa para nós hoje é fazer PWM. Então, o que significa PWM? Primeiro isso, né? PWM significa Pulse Width Modulation, ou então modulação por largura de pulso. Tá? Mas a gente geralmente usa as siglas em português, a gente usa muitos nomes em inglês, desculpa, a gente usa muitos nomes em inglês, e aqui a gente vai chamar de PWM porque todo mundo chama de PWM. Tá? Então PWM, modulação por largura de pulso. O que significa isso? Vamos lá. Eu tenho possibilidade aqui de definir não apenas que essa fonte é de 12 volts, eu posso definir fontes mais complexas, que têm comportamentos mais interessantes. Então eu vou dizer que essa fonte aqui, ela não vai mais ser uma fonte fixa de 12 volts, ela vai começar, a tensão inicial é 0, a tensão quando ela está ligada é 12 volts, vai ter um delay aqui, que é o tempo em que ela começa a ligar, que eu vou dar 1 microsegundo, não interessa muito no momento, porque o tempo em que essa tensão leva para subir de 0 a 12 volts e o tempo que leva para descer de 12 para 0 volts, eu também vou dar como 1 microsegundo. Isso é uma particularidade apenas para apresentar um pouco melhor aqui no gráfico para vocês. Aí eu vou dar que o tempo que ela fica ligada vai ser 25 milissegundos e eu vou dizer que o período do ciclo aqui é 100 milissegundos. Tá? E quantos ciclos? Eu não vou usar nada porque é infinito, é enquanto a simulação estiver acontecendo.
E vamos ver como é que fica o gráfico agora. Ficou assim, tá? Então significa que ficou 25 milissegundos ligado, né? Se vocês olharem aqui embaixo, vai aparecer ali, ó, cerca de 25 milissegundos, né? Ficou ligado, né? 0.025 segundos, ou seja, 25 milissegundos ficou ligado. O ciclo todo levou 100 milissegundos e ele fica repetindo a cada 100 milissegundos. Isso aqui vai ficar repetindo durante um certo tempo, tá? Bom, então nós já temos aqui alguns parâmetros para falar para vocês. O que significa período, né? Então, período é esse tempo de repetição, né? Que geralmente a gente dá em segundos. Você pode falar em frequência também, que é o inverso do período, 1 sobre período, que nesse caso aqui vai ser 10 Hz. E vocês podem ver, como eu coloquei um tempo de 1 segundo, né, nós tivemos 10 pulsos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pulsos em 1 segundo. Né? Então a nossa frequência é de 10 Hz. E nós também temos a largura do pulso. Então, largura do pulso, que nesse caso aqui eu coloquei 25 milissegundos. Tá? E nós temos um outro parâmetro que é geralmente o mais importante quando você está lidando com PWM, que é a largura do pulso, que é o Dutch Cycle, aliás, desculpa. Dutch Cycle não tem uma tradução muito boa em português, tá? Pelo menos não que eu me lembre agora, mas é razão de trabalho, razão do ciclo, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Nesse caso aqui, ciclo de trabalho, né, seria a tradução literal, mas ninguém fala ciclo de trabalho, então vai ser Dutch Cycle mesmo. O Dutch Cycle é a largura do pulso dividido pelo período do pulso, que no nosso caso é 100 milissegundos, né, dividido por 25 milissegundos, então dá 25%. Então, vou deixar um pouco mais embaixo aqui. Certo? Então, ok. Isso é uma brevíssima introdução a PWM, explicando rapidamente o que significa PWM. PWM é quando você fica subindo e baixando uma tensão, né? Você fica ligando e desligando alguma coisa, né? Pulse Width Modulation é porque você pode modular essa coisa aqui, né, pela largura do pulso. Então, nesse caso aqui, a gente deu uma largura do pulso de 25 milissegundos ou 25%. Né? Se eu aumentar aqui para 50, por exemplo, 50 milissegundos, então agora ficou 50% do tempo ligado, 50% do tempo desligado, 50% do tempo ligado, 50% do tempo desligado. Né? Como a tensão máxima aqui de pico é 12 volts, então isso significa que a gente vai ficar metade do tempo em 12 volts, metade do tempo em 0 volts. Na média, a gente vai ter uma tensão de 6 volts. Se a gente voltar para 25 milissegundos, a gente vai ter uma tensão média agora de 3 volts, né? Que vai ser 12 volts vezes 25%, ou seja, é 1/4 de 12 volts, dá 3 volts de tensão média. Tá? Ok, uma breve explicação sobre o que é PWM utilizando um emulador de circuitos, e agora nós vamos pegar um outro programa que vocês nunca viram. E cá estamos, esse programa que vocês não conhecem, nunca viram, não sabem usar, é uma planilha de cálculo, simplesmente isso. Planilha de cálculo, não tem nada demais, estou usando o LibreOffice, tá? Então, vamos fazer alguns cálculos aqui utilizando vamos fazer umas explicações aqui utilizando um pouquinho de matemática, mas vai ser matemática bem simples, não precisa se preocupar, porque isso aqui vai ser bastante fácil de vocês acompanharem, tá? Então, uma coisa que a gente costuma falar
quando comenta sobre PWM é passo, porque geralmente o PWM é criado por algum circuito, tipo um microcontrolador, que cria passos discretos de PWM, né? Existe geração de PWM analógico, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, tá? Então, digamos que o PWM tenha 10 passos, indo de 0 até 9, né? 10 passos. Tá? Então, isso significa que cada passo é uma fatia do PWM. É um pequeno espaço de tempo em que o PWM pode estar ligado ou desligado. Tá? E em cada um desses passos aqui, a gente vai ter uma tensão. Então, eu posso ter 12 volts aqui e 0 volts em todo o resto. Se a gente for fazer um PWM de 50%, a gente vai ter 5 passos ligados, 5 passos desligados, nesse caso aqui, por exemplo. E depois isso vai repetir, né? Então, aqui, e depois isso repete, né? Conforme o tempo vai passando, se a gente quiser, a gente até pode colocar assim, né, em índice de tempo, né? Então, conforme o tempo vai passando, o PWM a tensão vai ficar ativa, né? A saída vai ficar ativa durante um certo tempo, então você vai ter uma tensão sendo aplicada numa carga, numa lâmpada, em qualquer coisa, tá? Então, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 0, 12 volts, 0, 12 volts, 0. Então, conforme o tempo vai passando, isso fica ligando e desligando, e você determina quanto tempo você quer que fique ligado ou que fique desligado. Você pode ter uma situação em que fica desligado sempre, certo? Então vai estar sempre desligado. Você pode ter uma situação em que fica ligado sempre, tá? Aqui para simplificar, para fazer sentido os nossos cálculos, né? A gente vai tirar esse V de volts daqui, né? Vamos dizer que a tensão está sendo medida em volts, tá? E aí, a gente não precisa muito da repetição, mas vamos deixar isso por enquanto, tá? E eu vou pegar aqui, ó, a média desses valores lá em cima. Média, tá? Então, como a nossa tensão foi sempre 0, a nossa média lá embaixo vai ser 0 também, né? Se a gente colocar 12, 12, 12, 12, 12, né? Então, metade do tempo fica 12 volts, né? E metade do tempo fica 0 volts. Qual vai ser a média? Vai ser 6, certo? E se a gente deixar, e se a gente for diminuir isso aqui para 4, por exemplo, né? Agora a média é 4,8, que é 40% de 12 volts, certo? Então, conforme você vai mudando a largura do pulso, notem que isso aqui é um nosso período, tá? Isso aqui é o nosso período e esse tempo aqui é a nossa largura do pulso, né? E o Dutch Cycle é o nosso período, que é a nossa largura de pulso, que é 4, dividido pelo nosso período, que é 10. Então, 4 dividido por 10 dá 0,4, que é a mesma coisa que 40%. Ok? Espero que esteja todo mundo podendo acompanhar. Dúvidas, coloque nos comentários. Vamos lá. Só que, como isso fica repetindo, não tem graça ficar repetindo a coisa, né? Então, a gente pode simplesmente colocar alguma coisa assim, né? Então, tá. Agora, vamos fazer umas brincadeiras aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma mesa e eu vou fazer diferente isso aqui. Eu vou colocar mais 10 passos, porque eu vou querer ter uma resolução melhor nesse PWM aqui. Ele vai até 19, tá? Assim, tá? E ao invés de colocar o passo de 0 a 19, eu vou colocar isso aqui já em uma gambiarra aqui, que vai ser como se fosse o Dutch Cycle, tá? Então, ele vai ser 5%, 10%,
e vai chegar até 100%. Tá? Por que eu fiz desta forma? Porque eu estou querendo dizer que 100% do tempo os nossos 12 volts estão ligados aqui. Tá? Se eu pegar e apagar isso aqui, eu vou ter que colocar 0 mesmo, né? Se 50% do tempo, né? 50%, aqui, ó, né? 5% do tempo ficou ligado, mais 5%, mais 5%, né? Então, lá, né? A gente está pensando em fatias, né? Em pedaços, em passos do PWM de 5%, tá? Então, se 50% do tempo o nosso PWM ficar ligado, a nossa tensão média vai ser 6 volts. E se 25% do tempo o nosso PWM ficar ligado, a nossa média vai ser 3 volts. Tá? Mas vamos considerar primeiro um caso trivial, que é o tempo todo ligado, certo? E agora vamos pensar que nós temos uma mesa aquecida de impressora 3D, tá? E características dessa mesa. A potência dela é 100 watts, tá? Eu tô dando em potência para simplificar a explicação. Geralmente você compra uma mesa aquecida de um determinado tamanho para trabalhar com tantos volts e muitas vezes você nem sabe qual é a potência dela ou coisa parecida. Se bem que seria importante que o fabricante informasse isso, né? Alguns informam, outros não. Mas vamos lá, a potência dela é 100 watts em que tensão? Em 12 volts. Né? Então, ela é uma fonte feita para trabalhar com 12 volts. Vou colocar assim, o volt aqui e o watt aqui. Tá? Então, é uma fonte com é uma mesa com potência de 100 watts desenhada para operar em 12 volts. Tá? Quando essa mesa estiver ligada direto, você vai ter uma corrente que vai passar por ela. Tá? E essa corrente é medida em amperes. Aí vai ter uma fórmula que a gente vai precisar, que é potência igual a tensão, vamos usar V para tensão mesmo, vezes corrente. Tá? Então, a gente vai usar duas fórmulas matemáticas bastante básicas que todo mundo utiliza o tempo todo quando trabalha com eletrônica. Tá? A tua vida em eletrônica é 99%, a tua vida matemática em eletrônica é 99% das vezes utilizando essas duas fórmulas e 1% utilizando outras coisas, acho, porque isso aqui é que a gente vê o tempo todo, a não ser que você esteja sempre lidando com alguma coisa muito, muito específica, tá? Mas em eletrônica geral, isso aqui é o que a gente mais vê, tá? Então, uma fórmula diz que potência é igual a tensão vezes corrente. E se a gente fizer uma leve álgebra aqui e arrumar isso, a gente vai chegar à conclusão que a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Ok? É a mesma coisa. Só que aqui eu tenho a tensão e eu tenho a corrente, eu quero saber a potência. Aqui eu tenho a potência, eu tenho a tensão, eu quero saber a corrente. Eu tenho a potência, eu tenho a tensão, eu quero saber a corrente. Então, qual vai ser a corrente? A corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. 8,3 amperes. Beleza. Tá? Eu só vou dar uma arrumadinha nessa fórmula aqui, porque eu vou copiá-la, né? E eu estou sempre usando essa potência que está aqui, mas eu estou utilizando a tensão que está ao lado na coluna, tá? Então, ok, beleza. Então, para cada passo, eu tenho uma tensão, uma corrente, uma tensão, uma corrente, uma tensão, uma corrente, tá? E se a gente for pegar a potência disso de volta... Eita, tem... Se a gente for pegar agora, em termos desses dois aqui, a potência de volta,
a gente sabe que potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, vamos fazer tensão vezes corrente. Okay? Então, potência 100 watts. Nenhuma novidade aí, certo? Ok. E a nossa potência a gente está medindo em watts. Lindo, né? Bom, qual vai ser a corrente média? Nenhum segredo aqui. A corrente vai ser 8,33, porque foi sempre 8,33, não mudou nunca. E qual vai ser a nossa potência média? Vai ser 100. Também nenhum segredo aí, né? Porque foi 100 o tempo todo, então ela vai ser 100. Tá? Agora vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Vamos dizer que a gente vai pegar... Vamos considerar uma outra mesa, tá? Deixa eu tirar isso daqui e colocar para cá. Deu. Vamos pegar isso aqui são as características de uma mesa. Vamos pegar uma outra mesa e vamos colocar isso de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vai ser a mesma coisa, vai ser uma mesa aquecida com potência de 100 watts e tensão de... Só que a tensão dela não vai ser 12 volts, tá? Como é que eu arrumo isso aqui de um jeito melhor? Reduzindo o passo. Vamos ver se vai caber na tela. Acho que vai caber, tá? Vamos pegar uma outra mesa. Só que essa mesa agora, ela vai ser de 100 watts, mas ela é feita para trabalhar com 24 volts, tá? E vamos fazer os mesmos cálculos aqui. Então, a tensão vai ser sempre 24 volts. Tá lá embaixo. Né? E a nossa tensão média também não mudou. Deu 24 volts. Beleza, né? Eu vou fazer tudo com 2 casas decimais só para normalizar. Assim, pronto. Tá? Qual vai ser a corrente nesse caso aqui, em que a gente tem uma mesa, tá? São mesas diferentes, tá? Essa é a mesa aquecida 1, mesa aquecida 12 volts, e essa é a nossa mesa aquecida de 24 volts, tá? Bom, e no caso dessa mesa que foi feita para 24 volts, como vai ser? Bom, mesma coisa, né? 100 watts dividido por 24 volts. Notem que a corrente diminuiu. Eita, tenho que pegar assim. Deu. Notem que a tensão, né, dobrou, a corrente caiu pela metade, certo? E a potência em cada situação continuou 100 watts. E na média a gente tem 100 watts de novo, certo? Ok, não temos muito segredo aí, tá? Agora pensa o seguinte, o que é que faz com que... Qual é a característica de diferente dessa mesa aqui para essa mesa aqui, né? Por que essa mesa aqui Porque é que esta mesa aqui em 24 volts, ela nos dá 100 watts e essa aqui em 12 volts, ela também nos dá 100 watts, porque a resistência delas é diferente, elas são projetadas de formas diferentes. E tem algumas mesas que têm opções de ligação, que você pode ligar de um jeito que vai dar 12 volts e de um outro jeito que vai dar 24 volts, tá? Mas esse não vai ser um assunto que a gente vai ver aqui, tá? Não vai ver hoje, pelo menos. Então, o que é que muda no caso dessas mesas aqui? O que muda é a resistência. Então, essa mesa aqui... Caramba! Então, essa mesa aqui,
ela tem uma determinada resistência e essa mesa aqui tem uma outra resistência que são diferentes. Como é que a gente encontra essas resistências? Eu só vou colocar aqui... porque está meio difícil de caber tudo na tela. Deu, pronto, resolvi. Então, eu vou colocar aqui que nominalmente a corrente dessa mesa aqui é igual a 100 dividido por 12. É a nossa potência dividida pela tensão, né? Tá aqui, ó, corrente igual a potência dividido pela tensão. E a corrente a gente mede em amperes. Tá? E 2 casas decimais também para simplificar. E no caso dessa aqui, vai ser 4,17 amperes. Tá? A corrente de cada uma delas. E como é que a gente encontra a resistência? Bom, a resistência vai ficar em outra fórmula, muito conhecida, em que resistência igual a tensão dividido pela corrente. Tá? Isso aqui também a gente pode rearranjar a fórmula para a gente ter a corrente, se a gente tem a resistência e a tensão, blá blá blá, né? Álgebra básica, não é nosso foco aqui. Importante a gente saber que a resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Então, qual é a resistência dessa mesa aqui? Ela é 12 dividido por 8,33. Ela é 1,44 ohms. E qual é a resistência dessa mesa aqui? É 5,76 ohms. Isso é o que faz com que essas mesas aqui operem em situações diferentes. Tá? Isso aqui é o que vai fazer com que a nossa mesa seja feita para trabalhar em 12 volts ou em 24 volts. Se você pegar essa mesa aqui e ligá-la em 12 volts, ela vai aquecer pouco. Se você coloca essa mesa aqui, ela vai aquecer muito mais. Então, a gente precisa ligar as coisas certas no lugar certo, tá? E eu vou fazer mais uma alteraçãozinha aqui, porque já que a gente sabe qual é já que a gente conheceu essa fórmula nova aqui, que é conhecida como lei de Ohm, essa é a famosa lei de Ohm, a gente pode arranjá-la para ter a corrente, né, vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Tá? Então, de novo, álgebra básica, a gente chegou aqui. Tá? Então, bom, ok. Agora que a gente já sabe a resistência das mesas, porque uma coisa é interessante, a tensão nominal da mesa é 12 volts, mas você pode mandar mais ou menos tensão para ela. Tá? Mas a resistência é teoricamente fixa. Na prática muda um pouquinho, mas para nossos efeitos aqui de cálculo, vamos considerar que a resistência é fixa. Então eu vou pegar essa corrente aqui e vou colocá-la diferente. Vou colocar que essa corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência da mesa, porque agora eu sei qual é a resistência da mesa. Tá? E depois vocês vão saber por que eu estou fazendo isso. E aqui eu vou falar também que é a tensão dividido pela resistência da mesa. E se eu fiz tudo certo, deve, né? Tá tudo respondendo certinho. Beleza. Ok. Então, isso aqui é para que a gente possa fazer uma outra brincadeira depois, tá? O que acontece se a gente deixar a mesa ligada apenas metade do tempo? Acontece mais ou menos o que a gente esperava. A nossa tensão caiu pela média, né? Caiu pela metade. Então, ao longo do tempo, né, a média entre ficar metade do tempo recebendo 12 volts, metade do tempo recebendo 0, vai dar 6 volts. A nossa corrente também, não surpreendentemente, deu metade. Pá, lindo, né? E a nossa potência também deu metade. Então, com isso você consegue, variando o PWM, você consegue ir reduzindo a potência da mesa, né? De 0, né, até
100%. Certo? Mesma coisa vai acontecer na mesa de 24 volts, né? Não tem segredo nenhum. Se a gente deixar, conforme a gente vai reduzindo o PWM, né? Então, 95% do tempo ligado, 60% do tempo ligado, né? O que acontece com 50% do tempo ligado? Agora a nossa tensão média aplicada em cima da mesa é 12 volts, a nossa corrente média aplicada em cima da mesa é 2, e a nossa potência aplicada em cima da mesa é 50 watts. Olha que legal. Então, com isso, a gente consegue ir reduzindo, né, a corrente em cima, a gente consegue ir reduzindo a potência em cima da mesa, variando o PWM. Tá? É isso que os firmwares mais novos, né, as versões mais novas das mesas 3D fazem. Ao invés de ficar liga durante um tempo a mesa, daí depois desliga, aí liga mais um tempo, daí desliga, né? Tipo, liga 5 segundos, aí desliga 3, aí a temperatura foi abaixo dos 80 graus, por exemplo, digamos que você queira, né? Liga, aí agora a temperatura está acima dos 80 graus, desliga, aí a temperatura começa a cair, está abaixo dos 80 graus, liga de novo. Então, você vai ficar 10 segundos ligado, 5 segundos desligado, mais 10 segundos ligado, né? Você vai ter alguma coisa assim. Então, você vai ter momentos em que você fica puxando 100 watts, né? Você vai ter um período relativamente grande de tempo em que você fica puxando 100 watts, um período relativamente grande em que você fica puxando 0 watts, né? Enquanto que se você usa PWM, você tem aí uma distribuição mais linear ao longo do tempo, porque você vai manter uma potência tal na mesa. Você vai manter uma potência tal na mesa, né? Tipo 40%, 35%, digamos, que é o suficiente para mantê-la estável naquela temperatura. Então, com o PWM você consegue ter um ajuste muito mais fino, tá? Agora, só para finalizar o ponto de discórdia aqui. O que aconteceu no final de semana e por que eu queimei a minha fonte? Porque eu tinha uma mesa que era uma mesa que tinha sido feita para 12 volts, na verdade, e por uma falha de comunicação eu achei que ela era uma fonte de 24 volts e eu mandei 24 volts para ela, tá? Nesse caso, então eu estava mandando uma potência muito mais alta, que eu estava mandando 24 volts. Notem que como a resistência é fixa, né, a mesa não mudou, a mesa é uma mesa para 12 volts. Então, para o nosso exemplo, né, não era bem o meu caso, mas para o nosso exemplo, é uma mesa de 100 watts em 12 volts, isso significa que ela tem uma resistência de 1,44 ohms. Ela foi desenhada para ter 1,44 ohms, tá? E eu apliquei 24 volts em cima dela. Eu não apenas dobrei a tensão, como eu também dobrei a corrente. E como eu dobrei a tensão e dobrei a corrente, a potência foi multiplicada por 4. Ok? Né? Mas então, ao invés de eu estar querendo puxar 100 watts da fonte de alimentação e mandar para a mesa, eu estava tentando puxar 400 watts. Na minha situação, na verdade, era bem mais do que isso. Mas eu estava tentando puxar 400 watts, a fonte não dava conta e pum, ficou ligado durante uns 10 segundos e desligou, tá? Várias fontes têm circuitos de proteção para que quando ela esteja fornecendo muito mais corrente do que ela, ou mais corrente do que ela é desenhada para suportar, ela desligue. E aí, né, depois quando você liga de novo, ela volta a funcionar de boa, né? Não era o caso dessa fonte, que era meio vagabunda pelo jeito. Então, ou sei lá, por alguma coincidência ela acabou queimando, não sei exatamente como foi, tá? Mas, então, o que aconteceu? Agora, ao invés de estar querendo puxar 100 watts dessa mesa, eu estava puxando 400 dessa fonte e aí a fonte queimou, tá? É uma boa forma de queimar fonte. Aproveitando, o que é que o pessoal diz que você deve fazer quando você tem uma mesa dessa e você vai ligar numa fonte de 12 volts?
Você coloca o teu PWM, que lá no firmware da Marlin, que é bastante utilizado para impressora 3D, é um Max PID Power, alguma coisa assim, sei lá. Tem um parâmetro onde você especifica qual é a potência máxima em que você vai enviar para a mesa. Na verdade, qual é o PWM máximo, né? Qual é a razão cíclica, qual é o duty cycle máximo que você vai mandar para a mesa. E o que o pessoal fala? Coloca em 50% que resolve. Beleza, então vamos colocar em 50% e ver o que vai acontecer. Agora a gente está mandando 50% do tempo 24 volts e 50% do tempo a gente está mandando 0, certo? Bom, o que aconteceu é que nesse momento em que a gente está mandando em que a gente está mandando os 24 volts para essa mesa, a gente está mandando uma corrente de 16 amperes, tá? Essa corrente pode ser uma corrente alta para o suficiente para talvez queimar algum circuito. Então, assim, não é muito recomendado fazer isso, mas a princípio dá para fazer. No ponto de vista da mesa e do ponto de vista da fonte, até não tem tanto problema assim. Agora, o único detalhe, olha aqui, é que como a gente ficou com 400 watts metade do tempo e 0 watts na outra metade do tempo, a gente não está mais aquecendo a mesa com 100 watts, a gente está mandando 200 watts para a mesa. Então, uma coisa legal é que a mesa vai aquecer muito mais rápido. Um ponto negativo é que você tá forçando a tua fonte, tá? Então, mas, bom, e se eu quiser manter os 100 watts? Se eu quiser manter tudo dentro do nominal, eu não quero mandar muita potência para a minha mesa, porque, a minha fonte é uma fonte de 300 watts, aí eu vou estar puxando 200 watts dela, isso já está meio no limite, eu realmente corro o risco de queimar essa fonte. Não é uma boa ideia, tá? E sem falar que eu estou também mandando uma potência meio alta para a mesa, ela talvez vá aquecer muito mais rápido do que ela foi desenhada para aquecer, e isso talvez não seja legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse duty cycle para 25%, tá? Porque aí eu vou ficar 25% do tempo, né, com 400 watts sendo puxados da mesa e 400 watts sendo mandados para a impressora, né? E 75% do tempo com 0. E aí sim, na média, eu vou ter 100 watts, tá? Isso aqui daria para entrar num outro assunto, que é tensão RMS e corrente RMS, e potência RMS, por favor, não existe. Mas isso é uma outra discussão que a gente não vai entrar agora, tá? Então, só é importante fazer esse ponto aqui. Se você quiser utilizar uma mesa de 12 volts, né? E eu vou tentar fazer isso depois, vamos ver como é que vai sair. Se você quiser pegar essa mesa de 12 volts, ligar na tua fonte, no teu circuito, que é uma fonte de 24 volts, tá? Não é 50% que você tem que colocar, tá? Porque se você deixa em 50%, você vai estar mandando 200 watts para a mesa, você vai estar puxando 200 watts para a fonte. A não ser que você tenha uma fonte superdimensionada e tal, pode ser que isso te dê problema. Na verdade, o teu PWM máximo deveria ser 25%. Então, apenas para fazer um complemento, né, e dar uma resumida naquilo que a gente falou antes, então eu dei uma pequeníssima arrumada no circuito, eu coloquei um resistor aqui de 1.44 ohms, esse resistor está fazendo o papel da mesa aquecida da impressora, tá? De uma mesa de 100 watts, 12 volts, conforme a gente estava falando antes quando eu estava lá na planilha, tá? E o que acontece se eu mandar 12 volts para essa mesa? Bom, eu vou ter 12 volts o tempo todo, certo? E eu também vou ter algo perto de 8,33 amperes, conforme a gente tinha visto na planilha, o tempo todo. E a gente vai ter um aquecimento de 100 watts, né? Aqui no gráfico sempre aparece um pouquinho fora, assim, porque ele dá um zoom bem alto no gráfico, mas não se importe com isso, tá? Então, aqui a gente tem
o aquecimento em cima da mesa, né, a potência em cima da mesa de 100 watts. Ok, nada muito diferente. O que acontece se a gente desliga 24 volts agora em cima desta mesma mesa que foi desenhada para 12 volts e 100 watts? Bom, agora a gente tem 24 volts sendo aplicado em cima dela. A gente tem uma corrente de 16,67 amperes, conforme a gente tinha visto antes. E nós temos uma potência sendo dissipada em cima da mesa de 400 watts, não 200 watts. Porque não só dobrou a corrente, como dobrou a tensão, como dobrou a corrente também. Então, dobrou de novo, e aí a gente vai ter que a potência quadruplica, tá? Então, a potência ficou 400 watts. Ah, beleza. Mas o que acontece se a gente colocar, se a gente voltar pro... Onde é que tá? Como é que faz Andu aqui? F9? Cadê o meu F9? Aqui. O que acontece se a gente colocar uma modulação por largura de pulso? Então vamos colocar primeiro 50%, tá? E 12 volts. Então, beleza. Então a nossa tensão, né, ficou flutuando de 0 a 12 volts, né? Ficou chaveando de 0 a 12 volts. A nossa corrente em cima da carga também ficou chaveando de 0 até 8 amperes, né, como era esperado, exatamente como a gente viu na planilha. E a potência em cima da mesa, ela ficou entre 100 watts e 0 watts, né? Metade do tempo em 100 watts, metade do tempo em 0 watts, o que na média vai dar 50. E eu coloquei essa linha aqui, que eu estou pedindo para que o simulador calcule, no decorrer desse tempo, a média da tensão vezes a corrente, que é o nosso... Deixa eu arrumar isso aqui. Tá errado. Assim. Que é a média da nossa potência. A tensão em cima da mesa vezes a corrente em cima da mesa é a nossa potência, né? É o que está escrito aqui, né? Ok? E, bom, ele calcula isso e ele me mostra aqui, ó. Deu 50 watts. Essa é a potência média em cima da mesa com o PWM de 50%. Né? Ok, agora vamos colocar 24 volts e com o PWM também de 50% em cima da mesma mesa. E o que acontece? A gente tem a potência de 400 volts metade do tempo, 400 watts metade do tempo, 0 watts metade do tempo, e o que na média vai dar, obviamente, 200 watts. Pô, não é isso que a gente quer. Não é isso que eu quero. Eu quero, já que essa é uma mesa feita para 100 watts, eu não quero forçar nada. Eu quero manter em 100 watts. Então eu vou jogar o PWM agora para 25%. Então agora nós temos, né, a tensão ligada 25% do tempo, corrente 25% do tempo, ok. A potência, vocês podem ver que ela dá, né, durante 25% do tempo, 400 watts. Então, 400 watts vezes 25% vai dar 100 watts. E na conta do nosso simulador também deu certo. A potência média em cima da mesa deu 100 watts, né, sendo uma mesa, né, só para recapitulando, repetindo, né, a gente está considerando uma mesa de 100 watts, 12 volts, mas a gente está mandando 24 volts em cima dela, com PWM de 25%, e aí com isso a gente está conseguindo manter a potência nominal em cima, a potência máxima nominal da mesa de 100 watts, né? E assim a gente não está forçando fonte, e a gente não está forçando mesa, não está forçando cabo, não está forçando MOSFET, não está forçando nada, tá? Bom, acho que por hoje é isso. Espero que tenha ficado esclarecido alguma coisa. Se não ficou bem esclarecido, se ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Sugestões, deixe no comentário. O que vocês acharam? Querem que eu faça mais vídeos sobre isso? Me digam, tá? E é isso aí. Até mais, galera. Grande abraço.